Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aqui é Tia Lourdinha, professora de Ciências do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. Então, bem-vindos para mais uma aula hoje, tá certo? E que a nossa aula de hoje, né, para darmos início, vamos à nossa agenda, ok? Então, olhem só, como vocês podem ver aqui na agenda, nós vamos trabalharmos hoje o sistema cardiovascular, ou seja, o sistema circulatório, tá certo? Que é o sistema que leva os nutrientes para todo o nosso corpo. O nosso livro é sistema circulatório, mas hoje também ele é trabalhado como sistema cardiovascular, ok? E para casa, né, a tia Lourdinha vai ser boazinha hoje, é só uma página do livro, a página 231, tá certo? Então, veja só, dando início à nossa aula de hoje, olhem só, o sistema circulatório, como vocês podem ver aí. No sistema circulatório, nós estudamos já dois sistemas, que foi o digestório e o respiratório. E vimos que os dois sistemas que nós já estudamos, eles estão interligados, não é isso? Ou seja, eles estão trabalhando, né, fazendo o seu papel, que o sistema digestório é responsável pela digestão dos alimentos, o respiratório é responsável pela respiração, mas os dois fazendo também. Se um não estiver trabalhando direitinho, normal, já o outro vai ficar afetado, não é isso? Porque eles trabalham em conjunto, ok? E o sistema circulatório também não fica, né, diferente. Ele também precisa dos outros sistemas funcionando bem. Então, o sistema circulatório, ele é necessário por quê, tia Lourdinha? Qual a importância do sistema circulatório? Ele é responsável, assim como o digestório, como o respiratório, ele é responsável para levar os nutrientes da digestão e o gás oxigênio da respiração, tá certo? Que são essenciais para as células. Ele é responsável de levar essas substâncias para todas as partes do nosso corpo, ou seja, para todas as células do corpo, não é isso? Esta é a função do sistema circulatório, é absorver os nutrientes, tá certo? E que vem lá do sistema digestório e o oxigênio que vem do respiratório. Ele absorve esses elementos e transporta para todas as células do corpo. Como vocês podem ver na imagem, olha só, vai até a última, né, vaso capilar lá do cérebro, tá certo? Levando o quê? Gás, oxigênio e nutrientes, para nutrir todo o nosso corpo, ok? Mas como tudo isso é distribuído para as células do corpo, tia Lourdinha? Muito bem, boa pergunta. O sistema cardiovascular ou circulatório, a função dele é distribuir os nutrientes e os gases da respiração e outras substâncias por todo o nosso corpo, como a tia já falou. E ele é formado por alguns órgãos, que é o coração e pelos vasos sanguíneos. Como você pode ver aí na imagem, o coração, não é isso? Esse órgão muscular que fica aqui próximo do nosso, no meio do nosso peito, tá certo? Nessa região aqui do tórax. E um pouquinho para o lado esquerdo do nosso corpo, tá certo? É o coração. E os vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos, olha só, o coração é um órgão composto de tecido muscular que se contrai e relaxa. Quando ele se contrai, ele traz o sangue do corpo, tá certo? Para o coração e manda para os pulmões e traz novamente dos pulmões. Quando ele relaxa, tá certo? Ele manda esse sangue para o corpo. Combinado? Então, é um órgão muscular ou que se contrai e relaxa involuntariamente. Tia Lourdinha, e o que é esse movimento involuntário? É um movimento que não depende da nossa vontade, tá certo? Mesmo sem você perceber, mesmo sem você querer, ele está acontecendo, tá certo? São os movimentos involuntários. Quando o músculo do coração contrai, ele bombeia o sangue para todas as partes do corpo, por meio de quê? De redes de vasos sanguíneos. Quando ele relaxa, ele se enche de sangue que veio de todas as partes do corpo. Ok, crianças? E os vasos sanguíneos, eles podem ser divididos em artérias, veias e vasos capilares. Como nós podemos ver aqui na imagem, gente, nós temos aqui a autor aqui do livro, ele mostrou para vocês aqui duas cores, não é isso? Por quê? Porque ele quer mostrar para nós o sangue que circula pelas veias
e o sangue que circula pelas artérias. As artérias, geralmente, elas levam e trazem o sangue rico em oxigênio. E as veias, às vezes, levam e trazem o sangue rico em gás carbônico, tá certo? E o sangue rico em oxigênio, ele é chamado de sangue arterial, tá certo? Porque realmente ele circula pelas artérias, então sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. O sangue que circula pelas veias, geralmente é o venoso. Por que ele é venoso? Porque ele é rico em gás carbônico e algumas sujeiras indesejáveis ao nosso corpo, ok? Eles se ramificam. Quem que se ramifica, tia Lourdinha? Os vasos sanguíneos, ou seja, as veias, as artérias e os capilares. Ah, tia Lourdinha, você falou de veias, de artéria e os capilares. Os capilares são os finíssimos vasos sanguíneos que circulam por todo o nosso corpo, tá certo? Eles são finíssimos. Como a tia falou, nós trabalhamos no sistema respiratório. A tia falou que no nosso pulmão tem os capilares, não é isso? Os finíssimos vasos sanguíneos que absorvem o oxigênio, tá certo? Então, olha só. Eles são finíssimos, não é isso? Elas se ramificam muito por fios muito finos chamados de capilares, que levam o oxigênio e o nutriente para as células. Então, quem é o órgão do sistema cardiovascular que leva os nutrientes e o oxigênio até as células? São os capilares, são finíssimos vasos sanguíneos que se ramificam por todo o nosso corpo. Ok, crianças? Outros capilares recolhem das células o gás carbônico, outros resíduos produzidos que devem ser eliminados do corpo e trazem de volta. Então, quando você viu, quando ele se expande, né, o coração pulsa. Às vezes diz assim, o coração está batendo. Ele está pulsando, não é isso, correto? Então, quando ele pulsa, ele se expande, ele manda o sangue para as partes do corpo. E quando ele contrai, tá certo? Ele traz o sangue para o coração novamente. Ok, crianças? Outros capilares, como vocês já viram, eles se juntam até formar as veias. Esses capilares, eles se juntam até formarem as veias. Vasos maiores que conduzem o sangue que vem de todas as partes do corpo para o coração. Ok? Assim, dos 3 tipos de vasos, apenas os capilares trocam substâncias com as células, tá certo? Dos três vasos sanguíneos, como você viu que os vasos sanguíneos, eles se dividem em 3 tipos, que são as veias, as artérias e os capilares. Então, desses 3, apenas os capilares trocam, tá certo? Substâncias com as células. Substâncias estas, tia Lourdinha, os nutrientes e o gás oxigênio, ok? Que são de fundamental importância para a nossa sobrevivência. Isso porque suas paredes são muito finas, permitindo a entrada e saída de muitos materiais, ok? Então, como nós podemos ver aqui, essa outra imagem mostra para nós o funcionamento do sistema cardiovascular ou circulatório. Entendeu, meus amores? Como é que funcionam? O sistema cardiovascular ou circulatório, ele compreende 2 tipos de circulação. A pequena circulação e a grande circulação. Ah, tia Lourdinha, pois agora eu fiquei mais confusa. Por quê? Aonde é que fica a pequena circulação? Onde é que fica a grande circulação? Vamos lá entender. A pequena circulação é quando o sangue vai do coração aos pulmões, tá certo? Do coração aos pulmões e volta ao coração. Por isso que ela é chamada de pequena circulação, porque o percurso é pequeno, tá certo? Observe aí que o coração fica próximo dos pulmões. Então, este percurso que o coração manda o sangue para os pulmões e traz de volta para o coração é chamado de pequena circulação. E o sangue que o coração manda para os pulmões, ele é rico em gás carbônico, ou seja, é aquele sangue que veio das partes do corpo, tá certo? Rico em gás carbônico, em outras sujeiras não necessárias ao nosso organismo. Então, ele manda para os pulmões. Lembram que a tia falou quando a gente estava trabalhando o sistema respiratório? Que é lá nos pulmões que acontecem as trocas gasosas, ou seja, a troca de oxigênio por gás carbônico e vice-versa. Entendido? Então, aí compreende a pequena circulação, certo? E a grande circulação, tia Lourdinha? A grande circulação é o percurso que o sangue faz do coração
a todas as partes do corpo, até mesmo lá no dedinho do pé. Tá certo, crianças? Então, isso aí é chamado de grande circulação. É que o sangue faz um percurso bem longo, não é isso? Que vai do coração até o último vaso sanguíneo do dedinho do pé. E volta ao coração. E esse sangue que vai do coração para as partes do corpo, ele vai pelas artérias. Por quê? Porque ele vai rico em oxigênio. Ele é chamado de sangue, o quê? Sangue arterial, rico em oxigênio. E quando o coração contrai, ele traz o sangue das partes do corpo para o coração. E este sangue vem pelas veias, tá certo? São outros vasos sanguíneos que ele traz o sangue venoso. Por que ele é assim chamado, tia Lourdinha? Porque ele é um sangue impróprio para o nosso corpo, ou seja, ele é rico em gás carbônico, tá certo? E outras sujeiras que tem no corpo pela queima das substâncias nas células. Então, os vasos sanguíneos trazem. E o coração traz o sangue e manda para os pulmões, que é lá que acontecem as trocas gasosas, ou seja, a limpeza de todo o sangue. Deixa o gás carbônico, que vai ser expelido pelas fossas nasais, e traz o oxigênio de novo para mandar para as partes do corpo, ok? Isso compreende a pequena e a grande circulação. Como você pode ver lá na imagem, nós temos o coração e os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos se dividem em veias, artérias e capilares, ok? E aqui nós temos o azul. Nós temos sangue azul? Não. Essa parte azul é para mostrar que é o sangue que circula pelas veias, que é o sangue carregado, ou seja, rico em gás carbônico e outras impurezas que vêm do corpo. E o sangue arterial é o sangue que circula pelas artérias, é o sangue vermelho, é o sangue rico em oxigênio. Mas não é que no nosso corpo nós temos essas duas cores, o sangue tem essas duas cores. É só para ilustrar, para a gente entender melhor. Todo o sangue é vermelhinho, tá certo? Só que um é rico em oxigênio e outro é rico em gás carbônico. Mas é a mesma cor. Aqui é só para ilustrar, para você discernir melhor, tá certo? Entender melhor. Correto, crianças? Muito bem. Então, entenderam aí por que se divide em dois tipos de circulação, a pequena e a grande? Só relembrando, a pequena é quando o sangue vai do coração para os pulmões e volta ao coração. A grande circulação, olha lá na imagem, é quando ele vai do coração às partes do corpo e volta ao coração, que o percurso é maior. Ok, meus amores? Então, olha só aqui, né, a tia trouxe para vocês aqui uma imagem mostrando para nós como é mais ou menos que fica as veias no nosso corpo, tá certo? As vias respiratórias e o coração como é que ele fica aqui, olha só. São finíssimos, né? As veias são essas azuis, é só para ilustrar, as vermelhas são as artérias mais grossas. E esses finíssimos são quem? São os vasos capilares, ok? Muito bem. Então, finalizando a nossa aula de hoje, só relembrando, quem tiver dúvidas, anote aí no papel, na aula ao vivo, na quarta-feira, pode me fazer perguntas, tá certo? Porque aqui não dá para a gente tirar as dúvidas. Não guarde as dúvidas, tire sempre suas dúvidas, tá certo? Então, obrigada pela atenção, e bom estudo, e tchau, tchau, e até a próxima. Fiquem com Deus.